dia telespectadores televisão educação, carreira TV educação, e loron dia mosba excelência serhoto, convidado serhoto, deve marcar presença e a cerimônia comemoração tinan hat nulu resin 5 trazida balbo, e tá tene kata processo construção Estado Timor-Leste, hari laos de horuing horan, usitania povo Timor-Leste, namos itania força sira, mas be ihamos suramos contamos ho jornalista internasional sira nebe pinor sirne vida toma, namos ho larang kemang husi sirne familia o di hakat tok mai Timor-Leste atau defende povo Timor-Leste ni direito nudar povo ina bemak ia interesse atau moris rasik e tahu ya mapa mundo kata Timor-Leste nudar nasaun ja tambane husi prosesu hirak nemak i hatinan hat nuluresin 5 liba jornalista jornalista nain 5 husi Australia, Nova Zelandia, namos Inglaterra hakato mai ya balibo ho status oin mabe sir ho atem brani hanesamos povo Timor-Leste nabe mak laia kilat mabe sira ya confiança ho sirnya lapizera kaknar nuda jornalista pode defende itania direito to ikus sira tenki pinor sirnya vida toma bai prosesu dane tamane o hin lorong ita sayana nasaung ida ita sura na fatin ho sira ita comemora lorong dane atu valoriza na fatin sirnya contribuição e bolu na fatin ba estado tanto Timor-Leste mos ia mundo internacional atu tragédia balebo labele acontestan ia futuro tambane conselho imprensa serviço a mútuo co Centro Nacional SEGA inclui TV Educação, namos Media Cercelo, inclui autoridade local, município, Bobonar, ou comunidade Sira, e organiza comemoração idane. Também ia debate público idane, e se culia quando papel média e a processo de construção do Estado. E relaciona idane, com respeito ao convida, excelência, senhor ministro, assuntos parlamentares, namos comunicação social, belhakat mayoin. Bela bahasa 5. Ya claro. Dia kidanema itania Sua Excelência Ministro Assuntos Parlamentares no Comunicação Social, senhor Francisco Geranium, al favor, beltur. E bom dia, bem-vindo ali datan, mai balebo e marca tan história da kata comemoração balebo tinang batinang iha mudança e tahakara kata tinang oem belfurak liutan. Hoje ne maluk sira tragédia balebo acontece jornalista na 5 ne sirna bema maya ne Laos tambamos sirmai mesak det ia mos Timor Ambalo itania jornalista antigo momento nova excelência senhor José Ramos Horta mak acompanha sermai nebe ohin mai ne fatin ne ursei kera al favor belhakat mos mai fatin Bahasa 5 makasih tang. Excelência betul kan yang senyum ni. Dia ita kuliah kona ba história jornalista na 5 de mate la sesusi assuntos direitos humanos no justiça. Também Estado hari Centro Nacional SEGA atu homissão ida halau rekomendação sirna bema SEGA ka sea verinian odi hapara na violência e conta na fati memória passado atu itabel hakat bo in dia lutan orone ho respeito ao convida excelência diretor executivo Centro Nacional SEGA senhor Hugo Maria Fernandes bahasa 5 makasih lutan. Dia malusira itahare kata itahtene luta ba liberdade de imprensa nomos liberdade de expressão Laos de husi figura Estado sira mas be contamos os jornalistas ser na fatin na sound conhecido a mídia conhecido lá sesmos husi jornalista nia papel também Conselho de Imprensa de Timor-Leste existe atu garante na fatin liberdade
imprensa nós liberdade de expressão. O ato garante o insa povo ka público ato reta informação nebe los não los. Hakatu sekenarne hau convida excelência presidente conselho da imprensa de Timor-Leste senhor Virgílio da Silva Guterres ato hakat maioe. Dia Daliatan, bom dia ba orador Nehat, ini senhor ministro Hamnasa, espero que te possam pela Hamnasa itu. Obrigado, basta lima lá daí itu. Dia Maluk Timuran Tomak, nebe mak iha fatina ne, acompanha a transmissão direta usi TV Educação, tanto iha Balibo, iha Bobonaro, ka iha município Cercelo, ka o iha Railiur Naba, Daliatan lorong dia baita bot. Ita buat serhotu, tamane haudet ita kuliah kona ba jornalista ne media sine kenar, hau kena usiho excelência senhor Zera Masorta, o ensaio ita nia observação kona ba media nia serviço ia momento liba, momento si jovem ela, excelência momento mas si jovem ela si forte wanneer ita re film balipo 5, bela conta tok istuang experiência em momento na ba. Bom, o Ulo queda de estuda em Liceu Português, e dele, Dr. Francisco Vieira Machado, interessado em jornalismo. E o Rasik, o colega Ida Carua, amhalo, buatida bolo jornal de parede, portanto, tal ia de lolong. E nem depois, ao babuca, seia liceu na Fatri, babuca halo nessa training e a rádio, o senhor ida português que dia que teve a rádio na senhor Jaime Neves, o único locutor nacional e a Timor, nem nuda locutor dia, mas lá os jornalista e pronto nem música o acompanha. E depois, ao nem ramata tia liceu, halo ba serviço e a voz de Timor. Mas bem o governador Fon, nebe mai Alves Aldeia, é meio liberal e tuang, nia autoriza a mim registra a voz Timor nuda companhia, nuda empresa privada e os propriedade de governo. Também o a voz Timor, propriedade, governo, província de Timor. A me consegue registrar a lembra da Narang, ao membro ida, e começa a boca halo retan anúncio, né, comercial, né, para e começa a fan jornal e aliron, o la fan aliron, distribuição grátis, ao no tempo. E depois ao halo tan buatida me bolo suplemento nessa diário, além de a voz Timor semanal, sai boletim diário, lor umas 4 páginas aí. Mas agora quando a visita o jornal Jazelo, que é mundo, né? Mesmo agora visita a voz do jornal, compara o rolo, por exemplo, a tua impressão da página Sanulo Reserua aí, a minha sexta-feira Loraik, nem tu alo de dera, mas que pronto. Buat né, posa manual. Mas como ela conhece tão buat selo, o ano é dia quando e consegue começa a fazer um jornal e ele tanto e português bolo Ardinas, né, sirve fan. E sirve retam, tanto fan jornal e retam. Começa a fazer ia restaurante, ia bar, balão nessa suporte nenhum. Mas ela deu liberdade também, a liberdade também em Portugal, momento da democracia. Também a democracia, e ao ter a publica e ao jornal Rasik, também conhece dia amo Martinho da Costa Lopes, ao atende ni Hanoi político em Sahara, ao começa a querer boa turma e a ruca bania. Também jornal Seara, quinzenário, tuir concordata o Vaticano, o Estado português, lá liu hoje comissão censura,
Igreja Ransing makhalo autocensura. Se diretor ne uluk antes de Martinho é conservador, padre português, tradicional, nem ela usa iglesias buat rumah político. Mas Dom Martinho dia começa a usar. Então, primeiro, aquele artigo era contra jogos, jogo nessa casino, né? Slot machine. Também a visita da Roma, agora é aqui acredito que joga ainda lá. E então, eu quero contra, né? E depois dali, eu quero falar contra a condição trabalhador Santa Iônia. Agora esse é toba e a estrada nini. Eu quero. E semana dele não muda queres. Sim. Abrona e estoremos que título da que estoicos Estado português momento não vai transfer de excelência para terra livre. Então, pior livro, mas que artigo ida narang carta aberta Maubere meu irmão. Ne domingo ida. Ao remo cerveja Emma Balum e depois cervejamos nessa halo o coragem na Ituan. Ao querer com ele. Opa. Ao querer com ele. Ao lembra da parte final, né? Mas artigo né forte demais. Então Dom Martinho ne muda dia. Nia aumenta tão buat que aula querem. Nia teto não é. Hanessa menino Jesus na manjedoura. Ei, Paula querem que né. Na nia teto otal igreja então menino Jesus então para né camang. Mas buat bem essencial nia lá sai. Ao teto não é. Final. Maubere meu ao teto primeiro em português depois em inglês. Ba teto. Maubere meu irmão. O sol já vai alto. Os seus raios são também para ti. Acorda, são horas. Teto não é. Maubere animão, animali. Loro sai da ona. Nia nabila mosba o hader tempo toona. Jornal ne sai. Dia hola lembra dia. Governador Alzaldeia, até tema dia que teve, de bom lugar lá. Bania canto, gabinete. Agora primeiro-ministro minha gabinete né. O aquele né subversivo teve, muito subversivo. O aquele que queres dizer? Levanta são horas. Ao for desculpa o ainda bania ni hiro liutão. Ao teto né governador, itatene Timor o ambaro tem. Ao tete, loro sana para serviço, hader para serviço, são horas para serviço. Nia chateado liotang, nia chateado, o gozo hau, o livro hau. E pronto o jornal taca dia. Hau etan cópia ida, tamba Furiel ida, português, tá momento né jovem ser militar português, e la liga liu colonização, ser todo contra. Nia makasai cópia, mas entrega bahau. Nem hore Dom Martinho muda buat barak loh. Tahu Bíblia, hau nunca tahu querem Bíblia né? Nossa Senhora, Menino Jesus, mas dia mantém ida bem icos leone. Pronto o jornal taca quedas, mas depois ao halo entrevista ida fale nem icos leu. 14 de janeiro de 1974. How ia Darwin. Entrevista o jornalista Ken White. Jornal Narang NT News, Northern Territory News. Portanto, 14 de janeiro de 74, entrevista né sai. E ao até sair da entrevista né. E a Tina Hito Kawalu, Timor ser independente. Etc, etc. Opa, entrevista né sai, governador Alzaldeia, bolo fala tete, Magneona. O halo buat barbara kona, hau tenta protege o, irane de mais ona, tamba tona Portugal. Hau se ba Portugal, hau colheu sirena ba, para a decisão kona ba onia destino.
Ela pergunta, o cara que saída, o cara ba cadeia ka ba liur, ba, hai governador, então o ba de liur retorna. Sem macar ba fe cadeia, né? Então o preparam a tu sai abril 74, fansa sang itu ang awian. Governador de ba Portugal, ni fila março, ni até de bau, e Portugal se concorda o ba de liur. Se da boa pesquisa cara que é jornal o logo né, haré notícia uma ida. Ramos Horta, Atuba, estuda jornalismo, ou ia Melbourne, Royal Melbourne Institute of Technology, ou ia Nova York, Columbia University. Mas a instituição rua nem ida for resposta, momento nem. Mas a querer vai ser na rua, instituição rua. Então, na experiência ia 74, bom, tem português, estou 74. Ita kuliah kono ba experiência momento no ba tama de temos cerveja aquela crito sansang miha geran nema ka agora mas tanto asado consequência makas luta ne presidente do conselho de imprensa por conta to pensa área da liberdade de imprensa nós liberdade de expressão e a contexto atual Timor-Leste nem agora dia ulugliu akara kato kata haksoluk tebes bele mai fati ne imos hamutu ko é uma história na ainda, Dr. Ramos Horta, imos Sua Excelência Ministro Assunto Parlamentar, a Comunicação Social, a beca tutela da comunicação social. Balibo, a nessa horsei que Dr. Ramos Horta, itebele ia estar no itebele lá com boto todo, lá com eleição, lá com cadeira, lá com posição. Mas boa tira mais da bela lá com maka liberdade a tu expressa e tinha Hanoi e tinha cara e também da nema que Hanoi pessoalmente e moço conselho de imprensa a mim sempre até de kata jornalismo é parte integral que se luta povo timor-leste se itahare saída maka doutor José Ramos Horta o hindehan e a período molo revolução dos escravos Hanoi insira a tu defende direito do povo ninia maubera a intana nene começa moço ona ia página imprensa a ninia ia tempo neba então bele dehan kata jornalismo ne halu parte integrante usi luta irene e também dene maka ita hotu tem que haksolok tamba itenia membro assembleia constituinte nain walu nulu resing walu nebe halu itene constituição tal artigo sira nebek importante tebes atu garante liberdade rua ne liberdade de expressão e liberdade de imprensa ho garantia idene fo espaço ba comunidade ba cidadão e se bahira te colhe quando ba liberdade de imprensa espaço ba meios de comunicação social jornalista sira atu halau sirnia kra kenar nebek e a contexto de responsabilidade social privilegiado tebes também itabele itahalau itene liberdade bele hatutan informação para público hodi hakonu cidadão in direito a ter informação na beca lolos e hoje 45 anos liuba e fati ainda né força política força militar na beca sira hanuin kata ho jornalista sira bele taka lia los 45 anos depois tinha prova kata lia los ne ema la bela hakui jornalista ne isi mate mas lia los ne la bela hakui e nessa referência ba ita ba itne governante sira atu dalla ruma iha cobertura sendo crítico o hasoro governante sira tem que simo nessa consequência husi liberdade consequência husi tem compromisso a tu servir de dia povo tamba dala barak ema sempre hati dengan jornalista sirna hakerek magbuat de buat dia be ami halune nunca jornalista sir nunca fosai ngau sempre hati dengan ida atu halu dia ne nai ukunain sira mak uluk promete ba povo e a campanha eleitoral atu halu dia dia ukun karik atu halu dia girene be mos educação dia
Nebe quando halu dia né, lá precisa é atu publica. Jornalista ni serviço né, ni função né, atu buka tuir ide bela halo né, promete dia la halo né. Ou se halo mos halo salatan né, ide né maka jornalista ni serviço atu fosai. Então, bahau bela dehan desde 2000 ita hahu hetan liberdade, 2002 ita restaura a independência maito, papel jornalista sernia papel comunicação social mesmo enfrenta desafio em mas be continua goza liberdade dele liberdade dele be que ita hetan e hein katak ho comemoração sernia be que ita halau ho discussão sernia be que ita halau ita fohanoi na Fatima Malu atu buat na be que hursei que Dr. Ramzor hatet katak liberdade de pensar liberdade de pensamento liberdade de imprensa né la bela lacon e jornalista sira continua halau ni papel crítico ida né atu la bela date sai buat de que teve atu sai porta-voz ba político sira mas be porta-voz ba cidadão porta-voz ba público ba ni eleitor ba ni Ronald sira hau nem ida né mais ou menos papel na be que te espera kata sempre lá durante sim ita kuliah kona ba jornalista ia passado ihana agora se lauda dau kera e futuro depois ia mapun si explicar né nebe ita kuliah com a jornalista tá lá rumah akere notícias né halo na contente hamasa nebe da rumah halo na ismanas maliri ia falar malas nebe habaya dirto executivo sen o insana atu garantia jornalismo da paz no jornalista de nebe maka defende direitos humanos ia tempo agora. Obrigado, Baracão. Em direita, seu todo lei Declaração Universal de Direitos Humanos e artigo 19, Kuliah Konaba, liberdade de expressão e liberdade de opinião. E daí liberdade da nebe mak fundamental. Liberdade da nebe mak ia condição nebe det la bele lak. Ia condição nebe det. Ia conflito nebe det e daí la bele lak, mas que regime autoritário sira se impõe regras e lei ou em bairro. E liberdade de expressão, claro, não é mais ideia niang, mas be atu habelar é mais ideia expressão, é mais ideia hanoi, ita precisa jornalista e ita precisa mídia. Então, ita hatur jornalista nene hanudar é mais ideia profissão ida nebe maka halo na kono ita nia direito ba informação, direito ita nia atu informação, a opinião ho ita nia expressão sira. Então, luta nebe mak itahalo, luta nebe mak ema bai-bai itahalo, entidade eminente balung halo nene, sem ia jornalista, sem ia mídia, itania direito senene, se lá habelar. Então, ia contexto ida ne maka hanoin, se ita refleta fali ba contexto Timor-nia, hanesa oin Dr. Ramzor ta hatet tena, desde que o início, mundo jornalismo sai componente significante e tenia luta né. Liu-se artigo sira liu-se opinião sira behakerek. No mo sei tareia 24 anos de luta ba libertação niang. Hahu ohin ia balibo to ia setembro 99 sempre ia jornalista sira nebe maka marca ela história ida luta niane. Começou-se 16 de outubro balibo 5 to mai Ken White, sira, tomai Robert Tom, tomai Alan Neil, Max Stahl, sira, e 99 ia Sander Tunes, Agus Mulyawa. Então, itareka a história itania nene participação e mundo jornalismo nene, liu-se obra jornalística nene, sai importante deles, sai importante. Agora, saída makita tem que continuar valoriza makita ne kata itania Estado nene ratifica convenções sobre tudo, ratifica convenções de direitos humanos sobre tudo. Então, idane makaunu importante baoin, kata ita labele haluha kata knar jornalista nia, knar media nia ne continua a tu exerce obrigação neve ma Estado ne halo tena, obrigação ne halo perante comunidade internacional, saat ita membro ONU nia, convenção senene maiusi membro ONU nia, então ita labele halo fali tentativa ira para depois atu hamosu barreira nebe maka
dificuldade barbarak, ba ema, primeiro ema atu expressa ema nia opinião, ema atu expressa ema nia Hanoi sira e jornalista sira atu habelar idane. Então idane ma Hanoi ita continua for valor, dignifica luta ida ba ukungane e a contexto luta ba direitos humanos ne bem sai fundamental e ita nemores. Sim, ita colhe quando ba liberdade de expressão, nós liberdade de imprensa e nós acontecimento ia passado em São Balibo, Kuluhun, nós ia los palos nian, decora la bela contestan, pensa kena rusi Ministério Assuntos Parlamentares na Comunicação Social, ita nia política, estratégia, tu garante buat nela bela contestan no futuro. Bien, obrigado. Primeiro, ita hareba passado, saída que acontece a tempo levar. Hanessa o Dr. Ramos Horta Colia, hanessa uma jornalista aí, né, makerek, buat lu kita. Los doni e ita ia tempo ida nebe maka ocupação, oponente nebe opõe buat todo do baita. Então, jornalista sira mai ho sirnia Hanoi kata atu halu sama ka bele hetan liberdade. Então, tem que ir papel ne barak liu kuliah halu sama ka influencia Estado e mundo ne para atu bele considera kataka oponente ne label ia bekene a minha cara atu hetan liberdade. Idane ita aprende o cinema, sai referência baita o hinloro, halu sama Estado ne atlaboi. O hinloro ita tempo liberdade, tempo kuan, ita aprende o sasanser ne hotu ita mai hamusu buat tidak kata media ou liberdade de imprensa ou liberdade de expressão ne sai buat tidak lebih importante chave ba ita Timor-Leste. Também governo agora ia ne ba oi, hanoi ita agora presente ita kahu ia tempo ne hanoi hotu reconhece kata to horas ne sidau ia opressão rumah ba ia media ho jornalista kata label existe ne o label halo cobertura. Oi. Sim, hanesan ema hanoi ia balu senti ladung contente, mas be ema ne humano. Mas be in ita baia norma, regra, hanoi regra ou itene comunga saída mai todo tinha cara, como que expressão ne liberdade, livre. Imprensa e ne liberdade atu halal, ini atividade. Governo assegura na fatin. Yang na bawa governo assegura na fatin, liberdade ne. E governo mos se la ba impõe kata hoto tem lá atuir saída ma governo nia. Mas be atu fatene ba ita hoto ihane jornalista o hinlorong ita la ausona hanoi atu buka fali apoio para atu bele hetan fa liberdade fom mas be ita halusama ka atu hamutu ho governo estado de ne atu hato notícia ou informações ne be maka ba ihete na comunidade atu educação halusama moris a democracia halusama moris estado de direito democrático halusama ka gere sarune desenvolve raida ne atu labo oi ida ne maka hanoi papel ne be importante tebes ba media ninia nomos ida ne ajuda na governo atu bel halao ni kanar ho dia kling hanoi ida ne makarato ya primeira parte konaba garantia kata ba oi hanoi haula hatene ba abang baro governação fom mas se governo ida ne hanoi sila acontece ida ne ba media atu fo pressão ba oprime fali media ou ataca media ou ataca emototo ni expressão liberdade de expressão hanoi ida ne makarato obrigado. Sim, há uma falha presidente do Conselho de Imprensa, mais ou menos lei ser na verdade maka ita precisa atau assegura kata jornalista mos serviço tu regra na fatin e público mos iha atene dalang dan memang sir mos bela expressa sirnya expressão sir memang tu na fatin dalang ka lei hir na memang kia. Dia hanoi iha buat nebeca sai fundamento não, mas tem a Constituição, artigo 40, 41. E pessoalmente o Ulu que vai ir a qual Assembleia Constituinte será a uma ideal mau UGN outro momento não vai colegas ideal né kata Timor-Leste la precisa ir a lei de imprensa ida. Se bele princípio será quando vai liberar a imprensa, que liberar a expressão né garante que essa Constituição então ela precisa uma lei. Mas como ia a Constituição até kata exercício da liberdade, direito de ser tem que regular a lei. Então, ikus mai
governo, Estado, ali o Secretaria de Estado de Comunicação Social, propõe lei de comunicação social, né, que vigora em 2014, e a lei de comunicação social. E a lei de comunicação social, né, maka fodalang ba criação do Conselho de Imprensa ninian. Então, itaiha Constituição, itaiha lei de comunicação social. Mas bem, buat selo mos, nabe ite precisa do tal, maka saída mako em diretor executivo CNC hatete. Kata Parlamento Nacional, a nessa órgão legislador, liu resolução resolução número 3 2003, ratifica a Convenção Internacional, o Pacto Internacional para Direito Civil e Direito Político. Nabe que ihalara neba princípio sira neba hatete kata coração da democracia ninha maka liberdade de expressão ou liberdade de imprensa. Nebe se ita minha Constituição hatete kata itane Estado de direito democrático implica kata direito é mahoto hanese helei ni oi democrático kata tem que basear a vontade popular e vontade popular né expressa liusi saída liusi a minha opinião liusi a minha ideias então idane maka sai base sai fuan ba itania democracia nebe lei sir né bana agora e o mundo do jornalismo há nem buat nebe que se ita lá hoje Timor mas globalmente maka itane código deontológico ga ia ita Timor né código ética jornalística niya princípios morais ser nebe que sai nessa mata dalam ba jornalista hoto atunune sirnia obra ga sirnia produto jornalístico né label sesu si princípios sirnia tamba quando é situação difícil dalam rumah lei o quadro legal ser seluk lá sai abrigo dia baita buat nebe que sai abrigo dia ba jornalista sira maka código deontológico princípio jornalismo ser né sai abrigo de proteção nebe que dia dalam barat bele acontece que atak jornalista sira bele tama cadeia tama viola lei mesmo que sira la viola ser né código deontológico né acontece ia fato inclui nação ser nebe que democrático na então e a lei balon nebe que o Conselho de Imprensa precisa mostrar liu ia tempo agora era ainda nebe que diferente era digital liberdade de comunicação expressão era milenial né quadro legal nebe que urgente teve satu moço né maka lei com a crime cibernética nebe que bele regula buat balong nessa discurso de ódio mídia social também discurso de ódio hoax né moço barak dia agora né plataforma digital Facebook Twitter né e a imprensa escrita convencional né lá do moço então precisa lei com a crime cibernético né atu bele regula atu não né bele fodalam ba para instrumento de Estado né atu bele halu investigação se carrega moço e amos quadro legal e amos precisa atu hamoso né maka emadian lei com acesso à informação e Estados Unidos da América boleh Freedom of Information Act né o insa público atu bele acesso à informação ne se ita kolha assunto ne ita kolha konaba balibo 5 nian tamba sama ka governo Austrália com o Estado da Austrália to agora se dá a cara que revela documento secreto que informação secreta ser konaba ser na lima nian mesmo que tu lei Freedom of Information Act né 25 anos nem duração máxima tem que forçar informação secreta tem que forçar mas 45 anos se dá forçar e Timor itu sudah kau lihat ada saya lei segurança nasional né cobre buat rumah né ba mas tem que lei ida atu dengan informação segredo todo segredo justiça segredo estado você né e nesse período nebe que período de confidencialidade bele 20 anos bele 25 anos né tem que forçar então precisa estar pelo menos
tuirau lei rua ne mak importante atu bele garante tambah dalam barang mos ba jornalista sira atu bele acesso para fato em público até informação sirne dalam rumah ita ba diretor sira dan segredo estado segredo justiça então tambah segredo na ita la bele acesso mas tem que lei ida mak bele garante atu ne bele fo autoridade ba autoridade atu ne lo su segredo justiça segredo de estado. Sim, se parte sensenha, diretor, mais ou menos lei siradet maka ita precisa ihatan atau facilitamos advogasi na mesma que se sense halo dia segura na faten jornalismo papas nos direitos humanos ita nerai. Obrigado, nem atu amenta tam presidente do Conselho de Imprensa nia. Lei ida importante tebes. Nebem am enfrenta durante tinan tolu ne makla iha ia Timor maka lei konaba arquivo. O hira tampaknar CNC niang ida maka o insa maka buka e documenta arquiva documentos e o hira italao ba ya fatin ya Timor nia arquivo documento nene quase espalha ya mundo ne toma até ya russo na vamos ia documento com a Timor nia mas be por exemplo tinan kotuk ba halo conferência da tinan ruali ba ya América. How foi até né arquivista Banco Mundial niang até te kata documento correspondência né bem intensivo liu ia 75 antes Indonésia halo invasão mai Timor né entre presidente Banco Mundial e presidente América né correspondência lorong presidente América russo ba presidente Banco Mundial atau halo calculação benefício econômico e documento sana bara que neba. O enhira ita husu serdeam primeiro e me tem que ir primeiro maka enquadramento jurídico ou insama atu protege. E ia Timor ita laia lei konaba arquivo nacional. Lei arquivo nacional nema determina, ane sou presidente do Conselho da Imprensa tete. Arquivo ida ne tem que raia 5 anos, 15 anos, 25 anos, 50 anos. E ita laia. Tamba ita laia ema sirane bema raia la ita ne documento sana la sente seguro atu haruka documento sana ita. Se ami haruka documento arquivo serneba imi e imi laia leida para atu protege nia utilização bele sai fali problema bo bele sai fali conflito atamanema onen ida atu assegura konaba buat nebe mak den segredo la segredo e direito emaniang ba informação maka além de lei da quando acesso à informação para depois determina que é segredo do Estado, nela o segredo do Estado e da selo com a lei com o arquivo. E da selo importante para ita também se lei arquivo neia ita laharena documento nebema agora espalha barbara ia social media. Documento nebema da ruma ida tour como ia hakara ia audio ruma ba ema ida nia tahu da kia Facebook. Então ida nema ka nem precisa para depois a nem liu se Ministério da Administração Estatal, né, bem que Arquivo Nacional Timor-Leste tutela va, bele acelera ela processo ida estabelece itania lei com a Arquivo Nacional para depois bele mos for garantia ba jornalista sira dan ida neto tempo na tu loke ba público ida ne la bele loke ba público tamba selain sou presidente do Conselho de Imprensa ba uso ba diretor ida nia senha tene conceito segredo do Estado está tamba la coi fora até de ne segredo do Estado. Não é ainda mais importante. Sim, excelência, senhor doutor, mais ou menos, tu iria ter a observação e a situação atual. O que está dizendo agora, conta a experiência passada, aquele coin abang makan. Agora é Timor né, lá da sambil lá, neve leise não precisa tu boleh consciente los para tinggi a situação da. Bom, primeiro eu concordo, senhor ministro, em até né, e eu conhece, né, imprensa e mundo toma e a tete e tinha ia doni liberdade de imprensa e da tuir factos, né, tinham rua nulo nilaram mais ou menos lá ia jornalista aí que jornalista que taca ordem governo taca também rasca escuto portanto lá ia ida e apesar que inemos normais tanto Itália e a Austrália, a América e a França,
La ons crime, la ons grave, se jornal ida, nia nessa inclinação para político ida né, inclinação para governo ida né. Por exemplo, daré Fox News, né? Em América 100%, 110% Donald Trump né. Tira a propaganda nessa vale televisão União Soviética né, o local. E nelos crimes, enquanto televisão terceiro, CNN, NBC, MNBC, tira todo né, e também a tete né, liberal, tira anti-Trump. Mas, por exemplo, Fox News, tira Bossa Barak, tira inventa, tu sabe, mas CNN, tira bem pro anti-Trump, tira lá, inventa factos, né? Mas nemos pronto, né? E a democracia não é do né? Agora, e a Timor, e taré balão no jornal, e da rua, e taré tendência a favor do governo AMP, governo Fretilin, CNRT, é normal, né? Mal a liga vai, e importante, mas que não é, la ia jornal ida que o governo taca, obriga taca, tamba la gosta jornal, né? Tamba artigo ainda sai, né? La ia jornalista ida que ba cadeia. Mas que tá tem e a história tinha antina segnalada, né? Dalla Roma ia artigos buat balo que jornalista inventa doni. Inventa doni. E inventa com consciência. E nemos la osa né saber buat ter único e Timor. Indonésia conhecido até Biden e a Ásia toma até América jornal do New York Times né né conhecido jornal número 1 e mundo la os número 1 em termos de qualidade o número 1 qualidade Guardian Inglaterra nian ou Le Monde França nian né número New York Times dia talvez qualidade mas se éramos jornalista ira o lembra tinha Roma Liuba inventa artigo ira completo facto nele acontece nele lá existe nesse ex-veterano ida ao Iraque e a cidade ida da América ni hackeriba ni ba hotel heli hotel né buat toto ou Twitter parece que acontece doni mas depois a verdade sempre mais lenta afinal boas ni inventa outro recibos ni entrega para New York Times né inventa outro por nem New York Times portanto nem problemas que até aqui problemas profissionalismo ético tanto eu concordo Timor ia dar liberdade de imprensa liberdade de expressão agora que até que se luquida quando nessa presidente do Conselho de Imprensa até também ita la colher para mainstream media né jornal vai né lá é problema né agora social media plataforma social que é importante para ito todo importante para o mundo facilita a comunicação por exemplo Olo quando haure jornalista estrangeiro Roma quer buat grande garbiro halo Timor ne naran lá dia ao quer basir tenta publicar mas agora há nem liga há for resposta basir e há uma página Facebook que da Roma é uma leilio do fala nem jornal então há lá responde benia há lá for honra benia responde benia há quer que o ataca nem e há uma página é uma todo lei então niamos publica fila fala e nem jornal uso desculpa e a Austrália acontece não é fula tinha Roma liva ao responde para jornalista mas dia mas nem há artigo e há simulio portanto nem vantagem para na plataforma social vantagem para o governo mas problema o governo e o mundo né lá não ia criatividade lá ia imaginação para nessa e em inglês até né ahead of né ia uma hala ofensiva em vez de reage
mas on label hal de comunicado. Comunicado né, em inglês é boring. Comunicado oficial né, é uma lei. Ou tem que haver criatividade, governo, criatividade jornalística, criatividade ou imagem, cria uma informação. Então, ou domina a plataforma social, né, ou ocupa lá fora na carteira, bosa tum, bosa sai. Não é problema governo. Los timorde, rai barbarat não é. Ya, o hakat falmai parte governo, senhor ministro, cari lei nível mak sai prioridades e aí tem ministério elabora ela, atu garante liberdade de imprensa não mos liberdade de expressão, incluímos jornalistas papas no resumo narasi. Sim, saya nama koin Sr. Presidente do Conselho de Imprensa kuliah com a lei crime cibernética, nai idane saya na prioridade e no processo lá. Itahen kata que 2021 se labele ramata ou 22 ia ona para tudo regulariza liliu media sosial sih, ne ia processo. Sama-sama Ministério foi prioridade balida. Ya, saya ada maka preocupação o senhor presidente do Conselho de Imprensa, o todo público, o todo preocupa com a media social nabe ohin lorong dalam barak buat nabe maka ketahuan nabe barak lima hoax, depois barak lima maka ataca emania privacidade e ataca sem ini razão ruma, depois nabe mais usa ID falso, aproveita a liberdade da democracia da ita lakoi tau los tenenara me tau fale maselo tenenara daruma emane mate tiana mas tau tenenara ena para o debele ataca e maselo ka honai dane precisa duni atu regulariza atu nebel tau ia dalang los para emoto tu bele lao lao ia regra nelar ia harmonia nelar porque estamos lakoi atu ofende vek ema sem razão fundamental ne ida tamane maka processo laona e hona Ministério da Justiça e na sira maka kahuana nami kalau koordinação para rua lao também tem que halo quando a lei acesso à informação sim é importante só que ita precisa hare fila fala estudar dia lá e tem situação relara né e tem a rai nirasi quando a segurança quando a segurança da informação buat nebe maka precisa assegura di dia katune tambah ita situação da construção do estado nebe foi hari hahuba e buat barak precisa hadian atune bele to ena mebe ideia sirne i haona anoi at halo banwa liga ho sera maka surutur ramzor ta kuliah los idane au concorre te tevis tambah precisa duni criatividade governante sirniato bele maneja tambah mak iha ministério amian nebe ministério fon assuntos parlamentares de comunicação social hahu hal na fatin coordenação dia que hal na fatin encontros regulares ou media officer sirne mak iha ministério ida para atune to omos ya município sira atune bele hare saida mak bele halo atune bele cobre label for margin barak liu ba buat nebe maka ladia katumusu ihalara ne maka halor na manas ya haunai ba oin ami hauna instrução ba diretor sirne maka parte ba formação sirne atune bele halo atividade sirne dia kliutan ba futuro. Oke, dia para Maluk Siroto, itania hau fiar kata explicação sir ohne, ia na informação lugo kita mah kita buat sirhetan. Tamane ia fase tu irmão se entrega para ia convidado sira, ia né ia estudantes, líderes comunitários, jornalista, namos sociedade civil, kami dan sira, kita buat sira ia perguntas, hau tempo. Ita buat sira atau hakat mai ya clara. Pode atau ita buat sira perguntas ba ia orador nehat liga ba liberdade de imprensa no liberdade de expressão. Ba ita buat sira memang cara khusus perguntas bala foto 5. Oke, Idana, Direktur DNDI, kolega Sira bel prepara mikrofone.
yang atau kita buat senenarang usina be no perguntas balak bet. Obrigado. A respeito da excelência ministro, a excelência do doutor Ramos Horta, a presidente CAI, presidente Seca. Obrigado a cara o subet. Desculpa pela tua narang completo. A nara esteve vela, neste Macoms. A cara o subet, ba excelência Ramos Horta. Momento hawareia e Facebook, também tá me seguindo, hawareia Facebook, excelência Lore Kilat. Car Kilat e a fronteira não é tão válido. Asa momento engano, o jornalista, o nos atutirmalo, o sirosi sori, tu determinado bisa kono dene tangan mentini ya lete mustarutu ustasilar mustarutu mas si Ramos Horta hore anisa karkila tanisa gilir que avele confia no mentini nabe explica to mentini ngane si Ramos Horta anisa ani idene no karo sudah tang história não sudah kadu atende. Tão obrigado. Kilat mana ba? Kilat dia bertiro yang mana? Kilat tidak tiro yang mana? Tang hari Facebook. Oke dia, obrigado. Siapa yang perguntas baltan? Berhitima. Oke, Presidente ACTL. Dia tare baita hutu, ane respeito ba Dr. Ramos Horta, ane sang membro honorário CTL, marca presença né, ba excelência ministro Macons, presidente CAI nomos diretor executivo Manhugo. Dia ita liga ho reflexão. Desculpa, how si AZPL nomos editor iha neon meeting, how Zavoni Vieira. Ita reflexão da tragédia Balibor, ba Harmonização Lima, liga a liberar a imprensa a expressão ba ihene, how to husu ba iha esforço papel conselho imprensa nia, nomos sinia nebe mak luta ba direitos humanos, para kata agora governos parlamento aprovou na lei anti-corrupção. Harmonização Lima liga ba neba liga bahwa tema nebe mak atu desenvolve media Timor o papel sai mak kai kar esforço na e governo atu coopera hokai atu hasa intelectualidade jornalista sirania ba iha combate corrupção tur lei nebe mak iha mas que a lei ne rasik HTP se for espaço ba jornalista sira atu retang formação liga ho insa prevene corrupção atu iha boa governação he Timor. E espera que a ini implementado ni. E hanya sama ministro dia atau apoio serviço governonya atau atingir boa governação. Itu hari kata realidade educação demonstria Balibor rasik sidaw dia. Tinang kotuk ame may halo cobertura hene liga ho Balibor 5 may be na fatim isu hanesang laya acesso demos ihene. Educação Saudi mos ya Balibor sidaw dia. May be ita tani kata Balibor sai cidade, liberdade imprensa. Também jornalistas lima nebe mak hahu foi informação. Mebe sira rasik sei moço hamos injustiça. Liga ba idane tambah korupsi moço. Tambah korupsi moço neba e pou sira se moço kiat. Holei idane be mak iha on sanak map kons rasik reintegra ho ka iho sensi atu hare kona ba hasa intelektualidade jornalistanya apoio ba iha combate nomos prevene
ema husi aktu korupsão. Obrigada. Dia ba convidado Sirhoto, ba orador Sira, iha palco, ita bot Sira mos bele hare banner dahene, ita nia heroína ilhas, Maria Goreto Joaquim, nebemak iha tina hia riba iha processo início ita nia construção estado dane, Sira mos fosse ne vida, hoa tembrani, hodi hakilar ba ita nia liberdade. Tamadane to agora it sidau ketan família sidau ketan ninia paradeiro. Hodane ohin iha lorong spesial dane itamos iha prêmio ida liga ho prêmio Maria Goretti. Tamane agora dadão representante família manamikato tona mai iha fatin dane. Ho respeito ao convida berhakat liu mai iha oin. Para bel completa também nem mesak mana itu det be ane hanoi mai kapas tu tang oke kita pasal 5 ba malam mikato Oke dia, bem-vindo. Ita continua na foto tambah emailha. Belato perguntas. Liliu si Balibo umanain. Oke. Senhor Felipe, balhakat mayoy. Depois o senseira. Teknik para microfone. Dia, obrigado tempo. How hanin kata ke papel media ni importante dulu. Desculpa, boleh temu uluk naran. Naran Ali Piro Santos. Hanasa komunidade berbaik. How hareba papel media ni importante. How ni perguntas mana? Media ni berkobre. Fatin ser nebe isolado te tebes, ne ha husuba conselho empresa atu bele to atenção tam bele cobre fatin ser nebe isolado também na bane fatin neba dalam ema latene itanya estarme lato lemos latene tam fatin balu bolos ne itetenki itanya zori lesesira bel to fatin nebe susah kita biar tuhetan informasi. Kami lebih betul bah konsel betul boleh kami untuk biar ni. Obrigado. Oke, tu falou si parte sensenia. Terminaram? Os não perguntas. Obrigado. Kami na Aventino Chimenez. Hal pergunta mas hal interessante tebes atau hatene quem lhe tem com a papel jornalismo, o senhor doutor Ramzal Tania. Experiência do doutor também o senhor doutor Conta, Jorge, e liga a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, a cara interesse de ter pessoas que têm o senhor doutor, experiência única, uma experiência da mesma que lá agora. Desde acompanhamento e as jornadas de jornalismo e opinião e a passado para o agora. Obrigado. Dia gini ita hatanan perguntas hat nebe maga dirigi ba iha orador Sira. How entrega kita ba excelência senhor Jerama Sorta atau beles for resposta ba a perguntas nebe makato usi diretor Direção Nacional de Examinação e Informação de NDI e a parte makomsnya usu jornalista momento neba lori kita tem intenção seda berkalan di antara atau tiro rusa melazari How karak aumenta de buat tiro seu ministro Colia e que é importante
para o INSA monitora, controla a atividade social media que usa identidade falsa hoje. Pronto, quando isso ofende a minha dignidade, a minha privacidade, não é grave e ela bela tolera. Mas bela grave ali do que também tarei a Ruanda e a 94 e a Sérvia e a Balcãs e a época na vamos 98, 99 loro mídia e nela os mídia social media de momento não é o que é, mas rádio, televisão incita, instiga ódio e acontece genocídio e a Ruanda 94 e genocídio e a Bósnia naval. Portanto, quando ia a Indonésia, Mosul, ia 65, 66, depois 2001, ia problema serné, mídia balum, e a Myanmar. Myanmar pior liu. Mídia, social media, monges budistas sira macacair, halo campanha anti-muçulmano, anti-rohingya. Né, monge budista, budismo né, religião que prega paz, dame. Afinal, sira monge, né, sira monge, né, monge nessa amlurik, né, be radical teve, etnonacionalista, portanto, e a Timor tem cuidado vai né, ela permite liberdade entre aspas vai e portanto nem concorda apoia 100% governo estuda a atuação legisla porque a França o presidente Macron e a França nem a raça que a iniciativa tina de Leuba contra social media. Ora, primeira pergunta, how fotografia, filme, balo mais balibol. Bom, primeiro, momento onde o secretário Relações Externas e Informação Fretlínea. How quer só a SDT, nem how macacair. Responsabilidade, secretário Relações Externas e Mídia e Informação, nem saída. Momento na bane. Mobiliza a opinião pública internacional para tentar prevenção e invasão. Ou mobiliza o INSA. Há o telegrama logo queda. Pelo menos atos conforme o jornal da Austrália publica momento da vá, até e a semana România Larande, Ramos Horta fire 400 telegrams. Há as Nações Unidas e a dezembro de 75, se até amissimo telegramas rototos. Tá momento nela ia comunicação em selo, tu e rádio Marconi deit. Mas bem nela o suficiente. Também há uma opinião, há uma posição no da secretário Departamento de Relações Externas e Informação Fred Linha, há o bele é uma bela tete, nela os neutral, né? Posição Fred Linha, bela propaganda, né? Embora a boca a bosta aumenta, né? Mas então tem que dar a jornalista mais. Então, dá o buqueira, desde setembro, outubro, novembro, o buqueira mais. A UOC, fronteira, Bobonaro, Lebos, Tumba, Batucadé, antes de Batucadé, Mono. Depois, mais Balibó, Maliana, Atabai. E lá os direitos, a jornalista, Balum, Bato, Malbice, Baileu, Bafatet, para a saída. Para ser todo que Timor-Leste tomac, Fretlin ia controlar a situação. Também definição e direito internacional. Estado e a qualificação com critérios independentes, mas né, controla a fronteira, quer dizer, espaço territorial definido. Né? Nia consegue, controla, governa a situação tomac. Nia consegue halar relações normais ou raízes selo. Nem tenta prova o jornal serne. Claro, o jornalista selo ambilore mais fronteira para halo ser. Hau tet ambi tambalos hau mesma mais. Hau mais da labara, mas be elemento da Fretlina era Guensete Bonaparte, niamos mais, Cristóvão Santos, até Monsanamos mais. O lugar de Monsanana ia Departamento de Informação. Nia Lori Roger Isma e Maliana.
E ne hau ni hatene tang. Militar Indonesia hare sira tiru sira. Sorte sira consegue halai. Ta momento ni sira basic ona sira tama maliana basic keren. Hau mai hene lori jornalista sira tab sira karak ba basic fronteira. E claro hau lori kilat. Hau atene kakila atene tiro atene carrega atene tamaulo fulang nem ia exército português ia centro de instrução na Havana, mas nunca halo tiro. E única vez na minha vida o halo tiro ida, mas que hoje balibó at fila badil li hoje lolotoi, Atabai li hoje Atabai estrada antigo. Haure hau fila mesa que também usa jornalista né? Haure russa de ia estrada larang 50 metros a 100 metros. Lolos é meio profissional militar, nem precisa sair de careta. Também sai a russa lá não. Hau lá, hau calma tia, hadia de hani calça, nem sapato, tu 40 quilos, russa lá então. Ora bem, hau tiro tu ali, mas coitado, hau nem falha 10 metros cari. Ora bem. Mas jornalista insiste para bato craik, bambal bukida. E haula ia consciência é perigo, né? Também se ita consegue hare craik sira mos consegue hare ita. Então sira mos belhal faria emboscada ban. Sorte amitu la incidente fila. Tanto nem sira nem insistência. E mas a minha função magne tem que lori jornalista mais né. E ao sai fila badili dia 15 de outubro. Também simo mensagem via rádio ao não hoje Atabai, é mais né informa how Nicolau Lobato bolo fila badili. Então dia 15 ao fila. E lori filme rua, canal 9, canal 7 niang. Sir lá com fila. Sira teto ne ami mai para filma action, to film some action. E hau mostrasi momento ne nunca fiar que Indonésia bele oho jornalista estrangeiro. Siramos naive, ingênuo, sobretudo em relação metilosa Austrália ou Indonésia, país ocidental ida. Então, mas nessa miscalculation Hanoi em sala, ao raci momento nem nunca fier que e também se pinta a bandeira austral. A mim la toba ia fatida nem, se muda mais nem ia calam dia 15. A mim toba ia toco loja de Sorinavana. Foi um a visita abandonado. Portanto, se fier que também se jornalista australiano independente, claro, nem com passos de operação. La O sequer tropa regular Indonésia niang. Tropa neve profissional 100%, ne com passos macalo. La O Timoroa macalo. Ne haotete ia ne. Tempo tona 45 anos para a Indonésia coragem. Hatete ba mundo, ba povo indonésio, ami macoho com passos militares, não o jornalistas né. Mundo e a direito, leliu família jornalistas também para Hatene, incluindo e da Financial Times de mate em setembro 99, né? E também hoje Indonésia Indonésia 2001, raio da democracia, dinâmica, liberdade de imprensa, mundo todo admira, e talvez culpa, responsabiliza, a boa também acontece e a coto. E Barak mate tiona, nebe acontece 45, ali mortopo mate tiona, sira lobukida mate. E Mordani mate tiona, tanto nem para Hanoi, Indonésia enfrenta a história com coragem. Ok, ini resposta baik perguntas nebema atau si direktur DNDI, kono ba kilat, pro tiri primeiro marusa, na tona mahayatan direktur agal, singulo magnena. Ok, ali merdia. Atu na bafa di direktur DNDI, desculpa, direktur CNC, presidente do conselho, atu responde a perguntas nebema atau si presidente Ação Jornalista Timor-Leste, senhora Zevoni.
quando vai insama kare ba kenar insan rua liga ho le corrupção no kian. Obrigado, Barca. E a recomendação chega e a 204 recomendações. E se ita classifica nia por setor, então ida importante ali uma reforma institucional. E a reforma institucional não é simplesmente a caráter né nesse necata. Instituição Estado niansira Timor-Leste nianene labele halo tuir buat nebe maka regime militar Indonésia halo. Exemplo quando a corrupção, exemplo mais fácil facilitador maka sama acontece em 99. O ensama mobilização recurso Estado nian para depois apoio a halo acto violento. Governo civil tamate ia jogadas política militar nian recurso financeiro na bema governo civil usa nene foi atribuído para militar sira atribuído para milícia sira para depois halo acto violento. Então idane bela tete kata ko insama ka halo corrupção e tema. Então recomendação chega nian vai a reforma institucional instituição Estado sirian la bela banati tuir acto siranesne. E a unem ita ia processo irane. Depois de 20 anos de e agora estamos a 19 anos de independência ita começa a halo reforma siranesne. Reforma sira ita hari comissão anticorrupção, ita hari PDAG e ita ia inspetor gerais sira ia cara ministeriais atu garante duni kata recurso financeiro Estado união labele sala usa. Vai depois a moço fali acto siranebe maka contra a lei nessa corrupção, mas be dalla ruma corrupção, né, mas be financia fali força siranebe maka e a potência a moço violência. E é importante mas nessa aí a recomendação chega a ida nebe maka to agora partido político será cumpre outro maka sirla ia componente ida semi-militar. Nemos está aprendendo os Indonésia quando está na Indonésia sempre ia componente ida semi-militar então tais farra, tais botas e partido político Timor Niansira então agora lá ia componente ida né ia ser ia organização juventude mas bem lá mais ho aparência era nebe mas nessa militar nebe maka saímos recomendação chega niantamba e tá caracmos aprendendo se tane passado o look 75 funo mawalemos acontece também e a partir do Sira bela mobiliza força para depois criar componente balão ho de cair aquilo e danema que é importante para depois a partir do Sira baoi e a Timor nebe maka independente democrático soberano né partido político Sira hadok ang husi aktu nebe mak itania ocupante seruluk raia la baita. Queria que eu entregue a presidente do Conselho de Imprensa. Relaciona o papel imprensa ninia a tu contribuir para combate a combate contra a corrupção. Liu depois de lei com medidas de prevenção e combate à corrupção né promulgado. Primeiro, média rasicmos tem que cumprir o linha critérios sernabeque e os mais forazão ba média atu exige transparência. Também transparência meios de comunicação social o todo tem que provar para público de órgão de comunicação social balo nessa companhia tem que anualmente provar para público sernia fontes de receitas. Kata sirani fontes ne mai husi companhia de ba ou ema doador ne atune público bele hatene husi conteúdo sernia tendência ideológica ou anessa o doutor Ramazorta se sira se por exemplo ia fundos ne kata que partido ida ninia ação makbarak liu ne ba ema bele compreende kata tamba conteúdo ne tendência vai ne ba tamba ação o nebe que ia órgão de comunicação social né barak liu husi
partido idane ou companhia idane ba. Ne requisito sira na que a democracia e a não ia pelo menos bota na khawaten em Portugal dia notícias público sira tina sempre publica em ser na página rasik auditoria anual quando ba sernia ne idane saída idane at for autoridade ba media atu belemos exige transparência ba governante sira tamba ida so media so bele exige transparência ba governante sira ba ida media ne rasik mos halau idane ne primeiro e depois jornalista sira mos filafalwawen kar meti kode etika tamba mosu buat na beke ulu que inunaya ite mosu dehan development journalism depois de resistência ite mosu ne mas ikus mai mosu Indonesia e Filipinas bolu bata development journalism jornalista de envelope e ya Timor Laos envelope debe iha conteúdo osane mas envelope de convite ne portanto jornalista siral la bela bahalo cobertura também governo convida ou instituição de convida sira tem que ir plano básico e a instinto ser instinto jornalístico nema tem que lao atunune saída ma correm mau amigo Santos até tenene belori sira bahalo cobertura to ia fatin isolado sira neba agora ba corrupção ba media tem que tahu atenção makne ia estado sira atau monarquia atau democracia governante sira sempre ia meio atau halo buat nebe ke ladia kene sai dia buat atne sai buat nebe ke aceitável também é que é uma yang corrupção oficial, corrupção formal. Ne é dia governante balu hati dia ita tem que haturu ba público hanesan ikan ia belaran. Malah hati ne bahira ma ikan ne nie belaran hemu bega olah hemu be. Ne itulah hati ne. Então governante sira balu mas esforço sana halo dia sira dia khel mas lalu mas sira hemu be no khela. Nemos acontece. E nem maka media tem que ir instinto atu buka tuir buat sebenarnya kedan official. Foi exemplo ida foi nada que encontro discussão com o bairro né. Foi exemplo ida. E tinha deputado Sira reta seguro ba sirnia saúde né. E seguro né só bele fo bahira sira moras sira quando moras mas sira bele osane bele fo mas Roma kata haulatan nesse agora o kata osan serne itene deputado atu moras la moras sira simutiono sira fo titia então meio sira bele buka hatene atu comprova buat nelos lá selos né corrupção mesmo que nem atribui basira mas só sira bele hetan quando sira moras duni. Hau nem ida nema ka importante atu media sira tahu atenção liu o insato contribui ba corrupção. E buat selu utama kana hau nem inisiativa nebe ka uhin Sua Excelência Ministro Assunto Parlamentar ou Comunicação Social tahu ne ita bele reduz inisiativa nebe ka governo nian reduz ou halako inisiativa usi Ministério da Justiça atual uluk atu propõe atual aditamento ba Código Penal hodi nebe implica criminalização de difamação idene mosu bele sai obstáculo mos ba media sira atu contribuir dia que atu combate a corrupção hau nem idene makabela hatan obrigado. Obrigado, tambah tempo ao oportunidade ba ia senhor ministro atau bela explicator perguntas e demos o senhor ali opinião unsamos atau media sira e harus ba media sira bela halau cobertura com assuntos importantes sira ia área rural também dalam rumah por exemplo di tidak bale itu be kono aspal halus level di linen nebe unsa. Sim, obrigado. Saya nama koi Sr. Dr. Ramos Horta Kuliah, Sr. Diretor Executivo HNC,
Presiden DKI kuliah e parte governo nian kuliah kona bayne au anu amentari ser mo ko sur kuliah kona korupsi ne sim lei ne ihauna auna hototo tem que comunga sair maka cita sair matau yang leilana itu tu hau parte hotot on jornalista governo itu hotot kamara hototo tem que hau atu hare e aprende atune bele implementa dia clio tambah ala bele hare ba ida date mak tem hau atu implement tambah be sir mus tem que fo contribuição atune bele implementa sai dia clio para itu hototo ya controla malu katakan idane be mak lalaok ne mak laone idane lalos idane kontra lei tambah lei korupsi kuliah hansane aham sama katu belo jornalis sira bela hamai ideia saya dah menconhecer o presidente do conselho até los lama hahulu si ita makita bela tete ema dia kata lalos se ita rasi lalos pe ita tete ema mak lalos ema dia ita pot mos ia larang tamane media sira mos hahu atau hari sirne hotu ini no em relação hoirane formação no hanoi abambairua ba futuro kata governo tem que operar o KI, o parte do todo, a halo formação base jornalista, a bela halo cobertura e investiga, também precisa de jornalista investigativo, investigação. Também dalam bala itare kerek notícia rate mas bem investiga né itu ande, né precisa net também atu deteta kata korupsi ni ihaduni buat né tem que investigar. Então jornalista mos ia papel ini, harus para bela kuliah. I tambah itu komunga kata kuliah buat nebe los, buat nebe salah, itu lah bela publika por ne hoax. Se buat nebe los ya acontece doni sim te publika. Agora relaciona ho saya mak ia area rural sim, hanoi ministério ia ni papel ida mos sakar kalum sama ka area rural mos belhetan informação, disseminação informação. Ohin lorong ia ne hanoi ia leo hitu ia ona suk narama basuku. Objetivo na ramba suku é sair, atu lori informação, nível nacional, nível município, bahia suku ne rasik, no lori fali informação bahia suku bafil fali halete atu atene, sair maka acontece ya naba. Tau ihne vamos te bele hare kata atu bel criamos condições atu ne bele hamusmos jornalista ya suku ne, parniamos bele kuliah bele hato informação. Também mak ya programa na Roma suku, horas ne ia suku walu ya timor mak saya na projeto piloto para tu belhare hal bis hal avaliação se dia te continua tu habelar tamba serselo. Munemos basilo anu inga taka bairua a minha cara katu hare timor toma katu notícia seren mak ia nível nacional tem que to ya base. Liu televisão também tama na era digitalização a minha cara katu digitaliza situação ne ia timor toma. Atunai hotetu la precisa só parabola mak tem que retan televisão ou retan informação si nacional mas be loke rate ni antena digital ho saya ho receiver loke ni berhetan na informação. Sim, hanoi ini maka karakatu informa helet bahwa itu kita acompanha mal, itu hanoi mal lafati atau saya maka kita karhalo, badia itania rai dane itu precisa for contribuição. Hanoi ini tahu karatu. Dia desculpa o acontecimento do rei. Continua querendo agora redang ia estudantes walunulu maka acompanha ela itania discussão dane ia Centro Nacional Sega ia divisão ida na bema toma conta da formação nian se organiza ela estudantes walunulu acompanha ela itania seminar dane e antes ikus dia tu entrega para senhora Mikato ita tentaram lá sine perguntas tambah tempo e ne perguntas ia perguntas hat kira mabe tambah tempo how koko play dari tambah tahala tempo na makia
Oke. Tambah be concern teknik, antang ita la consegue arang perguntas sinabema ka alin sira, estudante sira harus kau sinaba mai. Tambahnya how for oportunidade pa iha Maria Domingos Fernandes Alves ka mana mikato atau introduce itu yang maita kona ba ita ni heroina Maria Goretti linha história depois maka ohin lorong ita husi sensena conselho de imprensa atribui prêmio ba jornalista sira di tahun ini nara também há o tempo de ba ia manamikato. Obrigado, Bara. Excelência Sira Hututu, hau labele temi ida purida, hau Hanesan Maria Goretti nia malu prima, mai be colega Liu, tamba husiki quedas, a minha escola quer dizer colégio Soibada, desde a idade foi em Rito, to filafali hatene maluntan e participa muito que a luta ba ukun rasikan, a idade da nabe foi 15 para 16 anos. Maria Goretti itabot sira hatene katak Maria Goretti Joaquim, feto ida husi inan aman nabe ema inan husi ema lolotoe, aman husi manatutu laklo, homos fat berlihu. Goretti atotete yang kata Goretti ema ida labari kida nabe desde ki hetan educação husi madre sira kanusiana hanesan inan aman hututu nia ambição makuang atau hetan educação dia ho educação ida ne bye madre sira hanorin ita sai humilde hanesan harai kahan makbarak liu halo caridade makbarak liu mas fo coragem mosba ita Goretti hetan valores terne hosi ina aman minha família hetamos valores hosi escola na benia tuir hafuin mai tia ia escola técnica nessa escola da ulu secundário maka hototu newan se escola maka pré-secundário escola técnica secundário e liceu quando banhira ia 25 de abril moço Goretti ia terceiro ano liceu atuba quarto ano. Ami ulu quando banhira ia ona 25 de abril, estudantes hanesan ami gosta atu participa ia qualquer manifestação unida. Nem hanesan curiosidade no saída dele maka lesvat organização liga estudantes ba valorização timor-nian halo ami batuir. Unitin halo ami batuir. Qualquer manifestação unida contra ona militar ou contra o governo ou qualquer partido ruma halo ami batuir deito ina aman dalabarak baku ami tasak didiak tamba buat tidak karak batuir manifestação. Satan ema feto. Mai be ami la tama lolos e engrenagem política nian. Tanto Goretti hanesamos hau. Ami la os batama hanesan maluk sira ami ni prima ida sim bahalo kampanye alfabetização to ami ni tiung hirus ami sama batobai fatfati até insultatan haunia prima ne desculpa o termo até tenia imi ba betoba ia fatfati insane im bahalo la halo kampanye de alfabetização mas kampanye ba feto se atnia tamba tem que bahalo ia ba ema na be prostituição halo kampanye uluk ne hanesan o PMT foi em Aruba. Mas belos o PMT makhalo, unitin makhalo. Então, a mim lá dum tama e a situação hansene. Quando moço golpe, a mim mos los dia organização unida la organiza a mim, how halai ba ilaran, tamba ia la clo, how ia ilaran, ia centro norte, ia na ba how sai secretário PMT, depois
e a zona Lacló, mas depois saímos assistente político, comissariado Centro-Norte, o Código Corsa Negra. O assistente político que tinha 78. Goretti e Edili. E Goretti, quando Edili, Goretti halo comunicação também, infelizmente, Alarico Fernandes, a minha rua de primo. Infelizmente, também, eu agora o skylight, né, até entender, botou o negativo dele, nebe, a cara que nós culiamos, né. Ami, minha malo, pela bela, a tudo nega. Então, Disney, Departamento de Informação e Segurança Nacional, Presidência, Presidente Nicolau Lobato, Comissariado, também AMI Renabá, Estado-Maior Valentim, AMI Roto e a Centro-Norte. E aí lá fui. Hau nunca hatene, hanusama Goretti, bela haruka sasamba AMI, no hau ni tinan, rasi, kanesa, ema na betina ni 28 de novembro, bela retan chinelos ida neti. Hosi Goretti, ho buat selo. Ne Goretti niknar. Quando AMI rona, nia começa a haruka informação, nia hanesamos mensageira da AMI ladung aprende política bara. Mas bem, nia sempre hatete kata existência Indonésia serne ne hakar ko kupa nia rai, hakar kolonializa na fatingita ita aquilo te barbara que na sat fila português tira hakar kasai tisira, mas afinal mais foi fila fala. Sim, hala corta também tempo, mas bem mana bela foto recomendação balo vai itanya população sira lilu além afeto kamane foi ensaio sira com meus colegas jornalistas sira convidados servoto de bem maquiane itareia nessa ia base nesse problema barbara todos mas itanya população sira soro tanto as perguntas de bem sira hato cara yang problema estrada vemos e lição sira ser pel hetan rusi luta ser na bem durante ne itanya heroína Maria Goretti Joaquim Halona. Sim, hoje tu fora de valores dele, mas também tu pode fazer conta, nem mas vamos tuirti tu pode nem tu conta a história. A tu de kata ema lubukida Maria Goretti irá de aqui, nós é tam violação. Forma de violação na bem mahalo maquidane. Quando ba feito e a humanidade toma e a Timor-Leste lá de frente. Quando ia na invasão, ia fundo bela e a situação ainda agora, nessa nós, quando é mais de poder, bela acontece violação, quando ita, a cara continua a receber violação no mundo. Então, Maria Goretti é mais de uma violação sexual, tô lá com. Vai banhar, suno cigarro, halo buat o em banhisin, banhisin lolon. Então, Maria Goretti é mais de uma. Nebe hosi folin sirabe, é matérios, nebe com lorong ita independência. Lá os tandet ema batir malum cair kilat mak independência, mas bem hoje feito lubu kida na vez saímos halo coi de vítima, mas bem hawa carcadete de sira ida nema só a independência. O de sir neisin tamba naturalmente de tamba feito ia sexualidade de frente a ida nema ema halo exploração halo da neba feito sira. E nesse continua na fate se ita agora nesse estado ita la toma atenção. Nebe dalla barak ita continua sai e o jornal sira dalla barak halo comparação feito mak veículo agora ne tren los feito la culia la veículo e dalla barak ita ronamos de violação sane moço ela pedofilia sane moço ela violação sexual sane moço ela nebe ba além estudante sira até de ita nia independência ne só ita ho de participação da luta to ita barra to referendo só somos ho participação frente tolo ne armada diplomática ho frente clandestina mas bem só somos ho feito malu clube kida minha a carga de dica não sai vítima hanessa ema tem que viola ser ni isin ras eu não imagnede valores mak ita bo sira tuir ba oin estudantes makne estuda na fatin satan feto estuda mais sua qualidade, busca aprende de clitar. Lá os retam de sarjana, mas bem, quando colher, halo perguntas mas lá bela se dá o halo dia. Nebe amini mehi, makida ne. Imi atu escola dia, be atu buat toto atu dia, mas bem matene clio. Obrigado. Ok. Dia pas ini mendali tang, ano explicação lebih para finalize itarang bani.
maka completanya itanya ora surmalo iha debate publik dane e dali datang agradece ba orador sira ninia oportunidade agradecemos ba convidado serroto ne bema ka marca presença iha fatin dane incluindo maluk timruan sira mak acompanha a transmissão direta dane tanto iha balipo bobonaro ka iha fatin serselo mai tabasalimin dali datang baik tu. Tamani hau ultimo freitas hode kipatomak dali datang agradece pa ita po cerroto nia participação. Lorong dia.